Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer aqui um vídeo explicativo da nossa tabela de bicos Nauber com a indicação de toda a nossa linha, que vai sem dúvida facilitar muito aí no seu dia a dia na escolha do bico ideal para aplicação e também para você, nosso parceiro lojista, para conseguir auxiliar da melhor forma o nosso pintor profissional aí no dia a dia nas escolhas de bicos e filtros para equipamentos airless. Vem conosco que vamos mostrar aí no detalhe em nossa planilha com algumas exemplificações e também outras indicações. Lembrando que essa tabela é uma tabela indicativa que traz por base as indicações padrão mais genéricas. Cada aplicação mais específica muitas vezes exige um conhecimento mais técnico sobre o produto e que também seja consultado o fabricante do material. Então, explicando a tabela de bicos Nauber, uma das grandes facilidades que vocês já irão encontrar no mercado é a nova forma de leitura de bicos da Nauber, né? Onde o número padrão aí que o mercado conhece como 517, 515, ele passa a ser uma leitura secundária e a leitura primária que vai facilitar o dia a dia de vocês já está representada no próprio bico, com a informação de leque e vazão gravado no próprio bico em específico. Voltando para a tabela, nossa primeira coluna se refere à indicação de aplicações. A segunda coluna, a partir da segunda coluna mestre aqui, nós temos a indicação do leque. Então aqui estão representados todos os bicos com a abertura do leque. A terceira coluna mestre trata de vazão, onde todos os bicos são representados aqui pela vazão em litros por minuto. E ainda apenas como informação de complemento técnico, temos aqui o diâmetro do furo em polegadas. Essa informação acaba sendo pouco utilizada, mas está aqui presente para que em alguns materiais que possuem ficha técnica mais específica, onde trata da granulometria de material, da carga mineral que está dentro da composição do produto, possa passar com maior facilidade dentro do orifício do próprio bico. Então essa representação do diâmetro do furo, temos essa informação em polegadas e também em milímetros. Algumas fichas técnicas e materiais fabricados no exterior trazem a informação em polegadas e a maioria dos produtos nacionais trazem essa informação em milímetros. E aqui também nós adicionamos uma coluna de grande importância aí na facilidade de leitura, na interpretação de bicos, que é o grau de absorção de superfície versus espessura de camada. Então aqui, de acordo com a família do bico, que a gente vai explicar um pouquinho mais detalhado, dentro da família indicativa de bico para determinadas aplicações, temos a representação de bicos que dentro dessa família irão entregar uma espessura de camada mais fina e bicos que dentro dessa mesma família irão entregar uma espessura de camada mais grossa. E por último temos a coluna com a indicação de filtros. Então dentro de cada família de bicos temos a indicação dos filtros adequados. Então quando a gente fala de família de bicos, a gente trata desse conjunto aqui. Por exemplo, a primeira família de bicos, ela tem como aplicações indicadas para o uso em stem, laca, esmalte sintético e PU. Né? Lembrando que aqui no PU nós temos um pequeno asterisco, que são que remetem, na verdade, à necessidade de conhecimento técnico sobre o produto e que muitas vezes seja consultado o fabricante desse produto para entender a viscosidade, para entender a carga mineral, se estará de acordo para trabalhar com esse diâmetro do furo desse bico em específico. Então essa aqui é a primeira família de produtos, né? Então se nós pegarmos, por exemplo, um bico 110 aqui, que é um bico FFLP, ele já está representado aqui com um leque de 5 centímetros e com a vazão específica aqui do próprio bico de 0,41 litros por minuto. Né? Essa leitura e interpretação de bico tradicional, ela é feita de forma muito fácil com relação à parte da abertura de leque, né? Onde basicamente o que eu preciso fazer é pegar o primeiro número do bico e multiplicar por 5, que vai me resultar em um leque de 5 centímetros, nesse caso do 110, considerando uma distância na superfície de 30 centímetros. Então, seguindo o mesmo exemplo, se eu pegar um bico 410, 4 vezes 5, eu terei 20 centímetros de abertura de leque. E a questão da vazão, não é possível calcular através da numeração padrão do bico e por isso nós temos uma coluna específica indicativa aqui que facilita essa leitura. E agora, assim como falei no início do vídeo, facilita muito mais porque toda essa indicação
de leque e vazão está representado no próprio bico. Em que momento a escolha da vazão se torna importante no dimensionamento de um bico? A vazão, ela irá sempre resultar em uma camada mais grossa ou mais fina de acordo com o leque também que eu selecionei. Por exemplo, se eu pego um leque de 25 centímetros com uma vazão de bico, por exemplo, num bico 515 de 0,91, eu terei um resultado de camada representado aqui por uma micragem menor. Se eu pego o mesmo bico de 25 centímetros aqui dentro da mesma família no 521, né, o furo 0,21 vai me proporcionar uma vazão de 1,78 litros por minuto e vai resultar também numa espessura de camada na superfície maior. Então, essa leitura é muito importante porque isso é o que vai fazer com que a camada fique de acordo ou em desacordo, assim como a economia do próprio material. Então, falando agora da segunda família, né? Então a segunda família ela fica representada aqui dentro dessa marcação aqui, por exemplo. Aqui a terceira família, a quarta família e quinta família de bicos, né? É importante aqui também essa adequação do filtro, né? Porque o filtro ele sempre tem que estar em acordo com a família de bico, porque esse filtro é responsável por segurar as partículas que não tenham capacidade de passar dentro do diâmetro do furo do bico. Então, o filtro mal dimensionado acaba deixando passar algumas partículas que irão parar no orifício do bico, porque o orifício do bico é menor do que o filtro que está sendo utilizado para reter essas partículas. Um outro ponto também que facilita muito a questão da escolha do bico, a gente faz basicamente isso em 3 perguntas. A primeira pergunta é: que produto eu irei aplicar? Quando eu tenho essa resposta de que produto que eu irei aplicar, por exemplo, uma tinta acrílica, eu já consigo enxergar dentro de qual família de bicos que eu irei escolher o bico mais indicado para essa aplicação. Então, feita essa pergunta de qual produto eu irei aplicar, eu já localizo a família. E aí a segunda pergunta que eu faço é qual a largura de leque que eu desejo. Então aqui eu tenho algumas colunas inferiores que remetem à abertura do leque. Então, por exemplo, eu quero um leque de 25 centímetros. Então eu sei que o bico que eu preciso está dentro dessa família e dentro dessa escala da coluna aqui. Agora, qual que é a última pergunta que eu preciso fazer para ter a definição final do bico? Qual a espessura de camada que eu desejo ou o grau de absorção da superfície? Então, dentro desta família, se eu escolher um bico 515, eu terei uma vazão menor do que um bico 517, por exemplo, e menor do que um bico 521, por exemplo. O bico 517, muitas vezes ele é referenciado e também ele é utilizado por padrão na maioria dos equipamentos airless, porque é um bico onde a sua aplicação, a camada que ele distribui na parede, é muito similar à camada de aplicação de um rolo. Então, para ter por base, se eu preciso de um bico com mais vazão ou menos vazão, é muito simples, eu posso me basear que um bico 517 resulta numa camada similar à de um rolo. Então, se eu desejo uma espessura de camada maior, eu posso utilizar um bico 518, 519, 521, né? Ainda aqui representando a diferença das cores nas linhas, né? Todos os bicos Nauber com final ímpar são bicos convencionais, ou seja, são bicos light green, ou também disponíveis na versão UHD, que são os bicos industriais, e todas as linhas com a coloração verde mais escura são os bicos FFLP, que também sempre terminam com a numeração par. Os bicos FFLP, aproveitando o gancho da explicação aqui, da diferença dos bicos convencionais e dos bicos FFLP, que representa Fine Finish Low Pressure, ou seja, são bicos de fino acabamento com baixa pressão de trabalho, são bicos que conseguem atomizar com menos pressão na hora da utilização. Então, um bico convencional, onde, por exemplo, numa tinta acrílica eu precise 1800, 1900 PSI, com um bico FFLP, talvez eu consiga obter um bom acabamento de leque com uma pressão de 1000 PSI, 900 PSI, e aí existe uma variação muito grande, né? Não tem como a gente dimensionar uma tabela indicativa de pressão por produto, porque cada produto de fabricante distinto possui diferentes características técnicas, alguns mais viscosos, outros menos viscosos, alguns com mais carga, outros com menos carga, então é necessário que haja
esse entendimento também na hora do dimensionamento dos bicos e também do ajuste da pressão, que é outro ponto muito importante, né? Pois a gente sempre recomenda que a pressão, a escolha da pressão do equipamento seja sempre feita de baixo para cima, ou seja, qual que é a pressão ideal para mim trabalhar com uma tinta acrílica no equipamento wireless? A pressão ideal é a menor pressão possível que me resulte um bom leque e um bom acabamento, né? Então, por exemplo, como é que eu ajusto uma máquina para trabalhar com tinta acrílica no equipamento wireless? Eu inicio aí com 900 PSI, faço o teste na parede. Se ficarem marcas de aplicação, que são riscos na aplicação, eu preciso subir a pressão e faço um novo teste. 1100 PSI, continuo arriscando. 1200, continuo arriscando. 1400, melhorou, mas não está perfeito. 1500, está perfeito. Essa é a pressão ideal, né? Com isso você evita muito overspray, evita névoa no ambiente, né? Porque a névoa no equipamento wireless ela é diferente da névoa gerada numa pintura convencional. A névoa no equipamento wireless geralmente é causada por excesso de pressão. E o rebote do material que está sendo aplicado na parede é o que acaba muitas vezes gerando a névoa no ambiente. Além de, claro, as técnicas de aplicação, né, que sempre é necessário manter o pulso aí perpendicular, 90 graus à superfície e sempre no movimento uniforme a uma distância de 30 centímetros, que é a recomendação padrão aí das aplicações. Beleza, pessoal? Então aqui ficou mais fácil de entender essa questão das famílias de produto e também da indicação aqui dos filtros adequados para cada tipo de aplicação. Temos também outros vídeos aí no nosso canal da Nauber no YouTube que fala também dessa escolha de bico, que fala dos dimensionamentos, fala também dos equipamentos e desde já aí vocês estão convidados a assistirem e conhecerem aí mais informações. Tá joia? Obrigado a todos, grande abraço. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo.